secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, amor, amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás, se isso não for amor, amor, amor. O oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, amor, amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Louve conosco esse cântico. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, amor, amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, amor, amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás, se isso não for amor, amor, amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam
amor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bom dia para os irmãos, para as irmãs. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bem-vindo a todos, né, que já estão entrando na sala para nós participarmos dessa live nesse dia de hoje. Eu queria já agradecer, né, a presença e apresentar para quem não conhece o Denilson, meu esposo, está aqui conosco também meu cunhado Rudinei, nos ajudando, tá dando um tchauzinho para vocês. Ele está nos bastidores aqui, tangendo para nós nessa manhã, né? Tocando seu violão para nós. Meu esposo está aqui e nós já vamos nesse momento. Eu vou pedir para ele orar por mim, orar por todas nós que estamos aqui, para que a palavra que já veio ao meu coração ela possa ser compartilhada com vocês e todos possamos sair daqui abençoados nessa manhã, como temos saído sempre com essas lives abençoadas das nossas irmãs. Então nós vamos onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você puder, vamos estar orando nesse momento para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Amém. A paz do Senhor, minhas queridas, meus irmãos, amigos que estão nessa manhã aqui nos assistindo. Queria dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você vem beber dessa água, mais você vai se saciando e vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. E queria dizer nessa manhã que ao começar a ensaiar esse louvor, o Espírito Santo de Deus já me tomou de tal maneira que eu pude aproveitar também uma casquinha, né, desse evento tão maravilhoso que é essa live dos irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus está nesse momento aqui, aprovando o que estamos fazendo, e em todo momento basta abrir nossos corações para que Ele venha participar conosco. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir a Papai do Céu que continue operando maravilhas através do louvor, da sua palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, eu estou me sentindo abençoado por Ti. Te louvo, meu Pai, te dou graça, meu Pai, pela noite que passamos, pelo dia abençoado, pelo sol que está brilhando, pelo ar que estamos respirando, Senhor, pelo Teu Santo Espírito de Deus que já habita nesta casa, Senhor, e habita no meio dos nossos irmãos. Venho te pedir, Senhor, que continue, meu Pai, todo momento, Senhor, despejando a sua bênção, a sua graça, o Espírito Santo, ungindo a sua serva, para que ela possa proferir palavras de sabedoria, palavras de alimento para aqueles que estão ouvindo nesse momento. Pai Celestial, nós te louvamos, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, nós te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus queridos. Jesus. Glória a Deus. Obrigada, meu esposo, obrigada, Rudinei. E agora vamos ficar nós aqui, porque eles têm compromisso. Nós vamos estar, nesse momento, falando um pouco da palavra do nosso Deus nessa manhã. Desde a semana passada, essa palavra que eu vou falar hoje já estava ardendo no meu coração. Mas aconteceu que domingo teve um pregador de fora da nossa igreja e ele pregou sobre esse texto que eu vou falar. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, cada um tira uma porção daquele texto para pregar. Se você for pegar o Salmo 23 e der 5 pregadores diferentes, cada um vai falar de uma coisa diferente. Então, nessa manhã, eu tenho um tema para essa mensagem. E o pastor Domingo, o pastor que pregou, ele abordou um aspecto. Eu vou abordar outro aspecto do mesmo texto que falou o meu coração. Eu queria desde já, dar a paz do Senhor, as boas-vindas para a Gorete, para a Elzicha, estivemos juntas na consagração hoje, Lígia, Denise Aparício, minha cunhada Denise, missionária Denise, Ranieide e tantas outras irmãs que eu estou vendo ali, né? Vocês vão chegando, vai passando as mensagens. Eu queria dar boas-vindas a todas vocês nessa manhã e agradecer pela ajuda, agradecer pela paciência, agradecer pela presença de vocês aqui. O tema será: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Quem falou isso foi lá no texto de João 11:40, na questão do Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Mas hoje eu não vou estar falando sobre a ressurreição de Lázaro. Eu vou estar falando de milagre.
eu vou estar falando do sobrenatural, do agir sobrenatural de Deus, movido pela fé e pela oração. Mas o texto principal que vai ser lido nessa manhã está no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 6, a partir do verso 8. Nelma, Deus abençoe sua vida, querida, seja bem-vinda. Diz assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Eu sou particularmente apaixonada por esse texto. Já li, já preguei sobre ele outras vezes. Ele fala muito ao meu coração porque eu tiro muitas lições, porque eu vejo o sobrenatural de Deus nesse texto. E eu quero que nessa manhã você creia, você tenha fé, porque você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus agindo na tua vida, no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio da tua igreja. Você creia que Deus vai mover as águas por tua vida. É só você olhar para a palavra de Deus, que é a nossa base. Ela está recheada, cheia de textos, de milagres, do sobrenatural de Deus, que falam no nosso coração. O texto começa assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, está falando aqui de Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele quis dizer: Vocês vão me dizer, vocês vão procurar, vocês vão encontrar o traidor que anda ouvindo as minhas palavras, os meus planos, e vai lá no rei de Israel e conta para eles. Eu quero saber quem é. E disse um de seus servos: Não, ó rei, meu senhor. Não tem nenhum de nós, não tem nenhum traidor aqui. O que acontece é que o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quer dizer, não tem traidor no nosso meio. O profeta, o homem de Deus que está lá em Israel, ele adivinha os seus pensamentos. Deus, o Deus de Israel, mostra para ele os seus pensamentos e avisa ao rei de Israel. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-nos saber: Ele está em Dotã. Eu não vou continuar nesse texto aqui, porque aqui conta quando eles foram para Dotã e Geazi viu aquele povo todo vindo. E foi aquele evento em que Eliseu cega os olhos dos soldados sírios e coloca eles no meio de Samaria. E aí o rei de Israel achou que era muito fácil destruir a todos, e Eliseu mandou dar comida para eles e mandou despedir a eles, porque aquilo ali era para provar o poder de Deus na vida do homem de Deus. A glória de Deus já foi manifestada naquele momento em que a cegueira nos olhos dos sírios, Deus fez aquilo sobrenaturalmente e teve livramento a Geazi e a Eliseu. Mas nós vamos continuar, porque lá na frente, o rei da Síria, ele arma uma outra estratégia para destruir o povo de Israel, para tomar, porque havia uma guerra territorial entre a Síria e Israel. Era uma disputa para poder pegar as terras, para poder crescer, para poder ter um território maior, para ser mais poderoso, mais rico, para ter mais escravos. Então o rei da Síria estava com aquela ideia fixa de tomar Samaria. Então ele pensou: já que eu não consigo entrar em Samaria, já que eu não consigo destruir Samaria, porque tem um homem de Deus lá que conta tudo para o rei de Israel o que eu pretendo fazer, o que ele faz? Ele vai e consegue sitiar Samaria. Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém compra e ninguém vende. E aquilo durou durante muito tempo. Então Samaria, que era de Israel, começou a padecer uma grande fome, uma grande miséria. E estavam ali, até o pastor citou, e está escrito na palavra de Deus, que as mulheres estavam cozinhando seus filhos para comerem. Uma combinava: hoje a gente cozinha o meu filho, a gente come o meu filho. Amanhã
a gente come o seu. Aí o rei, passando por um determinado lugar, viu duas mulheres, elas chamaram o rei. Rei, entra no nosso socorro, entra no meu socorro. Nós comemos hoje ontem o meu filho. E hoje era o dia de comer o filho dela, ela não quer dar. E o rei falou, eu sou Deus para resolver esse problema. Havia uma questão de miséria, de extrema miséria, extrema escassez de alimento, de tudo. Porque se Israel saísse, os sírios pegavam. E naquele momento o rei foi vendo aquela situação do povo chegar a esse ponto. Havia tanta miséria, havia tanta pobreza, eles estavam comprando cabeça de jumento, estavam comprando esterco de pombo. Era uma coisa assim surreal, a tamanha opressão dos sírios ao sitiar Samaria. E o rei naquele momento começou a ficar indignado e com raiva, sabe de quem? De Eliseu. Então, o rei, Samaria foi cercada, então o rei, sentado em sua casa, estava com os anciãos, e enviou o rei um homem diante de si, antes que o mensageiro viesse a ele, e disse aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Isso aqui já está falando, né, da afronta do rei Ciro contra o rei de Israel. E ele falou, eu preciso descobrir de quem vem isso? É culpa do Eliseu. Eliseu provocou, Eliseu começou a colocar a culpa em Eliseu. E aí, de repente, o rei vem para cima de Eliseu, cobrando de Eliseu a responsabilidade sobre aquela situação. E tinha um general que era o braço direito do rei, que estava o tempo todo com o rei. Eu estou tentando encurtar a história, que a história é muito grande. Então, ele veio para cima de Eliseu com tanta fúria. E o capítulo 7, que é onde eu quero fixar a mensagem dessa manhã, diz assim, então disse Eliseu ao rei, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Olha a solução sobrenatural de Deus aqui. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Esses alimentos eram caríssimos, mas eles estariam sendo vendidos a preço de banana no dia seguinte. Porém, um capitão, essa aqui é uma das partes principais da mensagem, porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, quer dizer, estava do lado do rei, aquele homem que só andava com o rei, respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? A dúvida entrando aqui, a dúvida na palavra do homem de Deus. Ele já tinha esquecido que era o homem de Deus, que era Eliseu, que ouvia do Senhor as estratégias do rei da Síria e avisava ao rei, avisava ao capitão, não vá para tal lugar, não passe ali, porque ali tem uma armadilha, tem uma emboscada para vocês. Eles esqueceram, porque irmãos e irmãs, às vezes a gente esquece muito facilmente dos benefícios do Senhor. Às vezes, quando nos encontramos num momento muito complicado da nossa vida, a gente começa a murmurar, reclamar e esquece de olhar para trás o que Deus já fez. Isso é muito fácil. Isso é da fraqueza, da falha do homem esquecer-se das bênçãos de Deus. O mesmo homem que contava tudo para o rei, as estratégias do inimigo, agora está sendo pressionado a ter uma solução e ser culpado pelo que estava acontecendo. Então Eliseu disse que amanhã haveria o livramento do Senhor. E chega o capitão e disse, ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? Ele duvidou. E vem a palavra do homem de Deus para o capitão, eis que o verás, e com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, as estratégias do rei da Síria, elas eram descobertas por Israel através do profeta Eliseu. Samaria foi sitiada. O rei da Síria culpa Eliseu pela miséria do povo. Eliseu promete a vitória. E vem essa parte agora, a falta de fé do general de Israel, duvidando do poder de Deus. E veio a palavra do profeta, você vai ver, mas você não vai usufruir da vitória. Se creres, verás a glória de Deus. Você vai ver, mas você não vai ser participante da glória de Deus.
Deus vai permitir que você veja o que Deus é capaz de fazer, mas por causa da tua falta de fé, por causa da tua incredulidade, você vai até ver, mas você não vai usufruir. Há uma diferença muito grande, minhas amadas irmãs, de você ver a manifestação da glória de Deus, de você ver o sobrenatural de Deus e você ser participante daquilo. Eu te convido nessa manhã a não apenas crer, a crer e a ser participante, a não apenas ver, ver a glória de Deus, ver o sobrenatural, ver vitória. Não te convido somente a ver. Eu te convido a ser beneficiária. Eu te convido a você participar. Eu convido você para sentar na mesa, para comer, para participar da vitória, porque essa é a nossa razão de vida. Nós não queremos só saber que existe um céu. Nós não queremos só saber que existe uma vida eterna. Nós não queremos só saber que existe um banquete sendo preparado, uma morada celestial, uma mansão celestial, ruas de ouro. Nós não queremos só saber que isso existe. Nós queremos ser participantes. Nós queremos estar lá. Nós queremos sentar naquela mesa, comer daquela comida e ter a cabeceira da mesa. O nosso Senhor Jesus Cristo participando das bodas conosco, daquela grande festa de casamento que vai acontecer entre a igreja e o Senhor Jesus. Eu não quero só saber que o meu familiar aceitou Jesus. Eu quero estar participando da vida dele, com ele. Eu não quero só ver o meu filho se converter, eu quero meu filho dando frutos, eu quero estar com ele, eu quero participar dessa grande festa. Há uma diferença, eu repito, de ver a glória de Deus e de usufruir da glória de Deus no meio da família, no meio da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus atua no sobrenatural. Deus, quando Ele quer manifestar a sua glória, quando Ele quer ouvir a nossa oração, quando Ele quer atender a nossa petição, Ele age da maneira que Ele quer. Nós sabemos aqui na Bíblia que os leprosos, capítulo 7 de 2 Reis, versículos 5 e 6. Preste atenção. A partir do 3, aliás. E 4 homens leprosos. Olha quem Deus vai usar para dar livramento ao povo. Olha quem Deus vai usar para ser os anunciantes de boas novas, a escória da cidade. Os indesejáveis, os feios, os amaldiçoados, os leprosos retirados de um canto, sem ninguém chegar perto. Porque quando eles chegavam perto, eles tinham que sair gritando: leproso, leproso, leproso. Para todo mundo saber que ele era leproso, que ele era indesejado, que ele era uma pessoa sem a bênção. Então, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, vamos usar a linguagem brasileira aqui: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Em outras palavras, foi isso que eles disseram: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? A gente está aqui mesmo. Está com fome. Está leproso. Aqui morre de fome. Lá fora, os sírios podem nos matar. Vamos tentar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Parado que não podemos ficar. É isso aí que eu quero falar também, queridas. Precisamos fazer alguma coisa. Você não pode sentar e ver a igreja acabar. Você não pode sentar e ver a pandemia desanimar as pessoas. Se você tem ferramentas nas suas mãos para fazer alguma coisa pela sua vida, pela sua igreja, por alguém. Eu não posso ficar sentada como espectadora vendo o circo pegar fogo. Eu tenho que pegar um balde de água, eu tenho que pegar uma mangueira e tentar apagar o fogo. E não botar mais lenha ou deixar tudo acontecer. Ah, minha igreja está eu conheço pessoas, minha igreja está desanimada. Eu não vou à minha igreja mais não. Está no mundo ou está dentro de casa. Em vez de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para que o sobrenatural aconteça, seja um instrumento do sobrenatural. Tem mulher de Deus aí? Tem homem de Deus aí? Quer estar disponível para a obra do Senhor? Deixa Deus te usar como instrumento para o sobrenatural de Deus acontecer. Porque Deus usou 4 leprosos nesse momento aqui. E eles disseram: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente
nos mataremos. Nós não temos o que fazer. Não temos muita solução, a gente tem que tentar alguma coisa. E foi então que eles fizeram. Deus, quando aqueles 4 homens foram chegando, Deus fez algo tremendo. Olha só. E levantaram seu crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Como assim? Como assim? Israel estava cercado, Samaria estava cercada pelos Círios. E de repente eles saem de dentro do arraial de Samaria, de Israel, e vai às portas do arraial dos Círios. E chega lá, não encontra ninguém. Cadê os soldados? Cadê os acampamentos? Cadê os homens? Cadê as armas? Cadê tudo? Então, vem a resposta. Sabe por que eles não encontraram ninguém? Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel chamou as nações dos heteus, dos egípcios, para se juntarem a eles e virem contra nós. E eles ficaram tão atemorizados com o tamanho barulho das carruagens, dos cavalos, como se tivesse um tremendo exército vindo contra eles, inumeravelmente maior, isso só no barulho, que eles se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram tudo para trás. As tendas, os cavalos, os jumentos fugiram para salvarem sua vida. Deixaram as comidas, deixaram as provisões, deixaram tudo. E chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, foi aquela festa. Eles entraram na tenda, comeram, beberam, pegaram prata, vestes, ouro, foram e esconderam. Saíram, esconderam. Voltaram, pegaram. Saíram, esconderam. E aí, de repente, eles pensam: não é certo o que nós estamos fazendo. Não é certo ficarmos com tudo isso para nós, enquanto Samaria está morrendo de fome e de miséria. Nós recebemos boas novas. Olha que coisa linda, meus irmãos, esse pedaço aqui também, essa parte aqui. Os leprosos receberam boas novas, não tinham mais inimigos, tinha comida a balde, tinha comida sobejando. E eles pensaram: não é certo, isso que egoísmo nosso. Nós precisamos compartilhar essas boas novas. Precisamos compartilhar essas boas novas com os outros. Gente, isso aqui é lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles correram e foram lá e pediram aos porteiros da cidade para entrar, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros e anunciaram a casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fazem. Eles acharam que era uma emboscada, acharam que os sírios estavam escondidos no meio do mato, esperando só Israel chegar para pegar os despojos e voltarem para Samaria. É isso que o rei pensou. Bem sabem que enfaimados estamos, com muita fome, pelo que saíram do arraial esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-me, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas ficaram aqui dentro, aqui de resto. E terá a mesma sorte a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e vejamos. Então ele mandou espias para percorrerem os campos, para ver se realmente não tinham sírios lá escondidos. E foram até o rio Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes que foram jogadas pelo caminho. Eles saíram numa correria tão grande e que as marcas de onde eles passaram, deixando coisas pelo caminho, foi até o rio Jordão. Então, voltaram e anunciaram ao rei. Lembra que lá atrás eu disse que Eliseu falou para o capitão que ele ia ver, mas ele não ia comer? No momento em que os mensageiros chegaram e disseram para o rei: não tem sírio nenhum, não tem soldado nenhum, tem uma cidade cheia de comida, de animais, de armas, e não tem inimigo nenhum. Olha, naquele momento, o capitão estava na porta da cidade. Estavam todos esperando os mensageiros chegarem.
O povo, quando soube dessa boa nova, dessa novidade, saiu correndo, de tal maneira, todo mundo desesperado para poder pegar os despojos do arraial dos Círios, que o povo atropelou o capitão e ele morreu pisoteado na porta da cidade. Ele viu a boa nova, ele viu a notícia, ele viu a glória de Deus, mas ele não usufruiu, porque no seu coração houve dúvida. E a palavra do homem de Deus se cumpriu. Eu não disse que Deus mandou dizer que a essa hora vocês teriam abundância na vida de vocês e que Deus cessaria toda a angústia de Samaria, de Israel? Queridas, a palavra do homem de Deus, a palavra da mulher de Deus, o profeta na casa de Deus, tem garantia quando ele é um homem ou uma mulher de Deus. Use, querida, a sua boca para proferir quando Deus realmente te usar. Use, meu irmão, a sua boca para pregar e para profetizar sobre a vida de alguém, para entregar uma mensagem quando Deus realmente usar você. Eu te chamo mais uma vez, seja um instrumento do sobrenatural de Deus na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A glória de Deus aqui é a operação de milagres. Esses milagres são operados mediante a fé. Não a fé do rei, não a fé do povo, não a fé do general, mas a palavra e a fé de Eliseu, porque Eliseu ele era gabaritado para poder falar e o povo ouvir, pelo seu proceder, pelo seu comportamento, pelas coisas que ele já tinha feito. Tudo tinha que ser analisado e não apenas duvidar na hora da batalha. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O rei da Síria queria matar Eliseu, pois Eliseu era homem temente a Deus. Domingo passado, nós estávamos na escola dominical. Nossa igreja passou por um vento muito grande recentemente. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A atitude da igreja, a atitude do homem de Deus irrita o inimigo. Assim como a atitude de Eliseu irritou o rei da Síria, porque ele era um homem de Deus, era um homem fiel. Quando a igreja se coloca numa posição, ela irrita Satanás. A nossa igreja passou por um vento muito grande, uma família da nossa igreja recentemente. E ao invés da igreja deixá-los de lado, ao invés da igreja descansar, ao invés da igreja não se envolver, a igreja se envolveu na causa. A igreja passou a clamar e a orar e a pegar aquele problema como se fosse dela. Irmãos e irmãs, o sobrenatural de Deus aconteceu. Deus usou maneiras nada convencionais para dar vitória àquela família. Eu falo isso com toda certeza no meu coração. Deus usou o sobrenatural, Deus usou pessoas, assim como Deus usou leprosos, como uma irmã colocou aqui agora. Deus usa os improváveis. Deus usou improváveis nessa situação também. E Deus deu vitória, louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja tomou aquele problema para ela, numa luta tão grande. A igreja realmente se tomou uma posição tão bonita diante de Deus, diante da sociedade, diante dos que nos conhecem, que irritou o adversário. E nossa oração é: vamos continuar na mesma causa, lutando, para que Deus repreenda, calhe a boca do inimigo, repreenda a fúria do adversário sobre as nossas vidas. Quando você se coloca na posição para ser instrumento do sobrenatural de Deus, através da fé, através da oração, para que a glória de Deus seja manifestada através da tua vida, o inimigo fica furioso, mas você precisa se colocar como um sentinela. Você é igual a irmã Aline, a pastora Aline pregou uma vez. Com uma mão você tem a lança e com a outra você tem a espada e a palavra. Você luta e você vigia. Tem que ser as duas coisas juntas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele lança provas. O inimigo, isso quando aborrece o inimigo, quando ele pensa que vai lançar algo sobre nós, que nós não paramos, ele começa a lançar problemas e provas para nos parar. Mas nós continuamos a caminhar, avançamos.
Às vezes, nos sentimos como uma cidade murada, cercados por problemas, mas Deus nos promete a vitória. Assim como Samaria estava cercada, o inimigo está lá fora. Como é que eu vou fazer? Deus, ele envia a solução. Você, às vezes, está dentro de um problema, seja ele qual for. É seu filho, é seu marido, é seu familiar, é seu trabalho, é a empresa que você tem, ou a empresa que você trabalha, é a sua própria vida espiritual. Você às vezes está se sentindo tão apertada, num cerco tão grande, assim como Samaria estava. E você começa a sentir muita necessidade, muita falta, muito medo. Se você permanecer firme, Deus vai dar o escape. Deus vai dar o livramento para a sua vida. A palavra... é Ele quem usa meios nada convencionais, como eu falei, mas Ele dá a solução. A palavra do verdadeiro homem de Deus, ou da verdadeira mulher de Deus, tem seu valor. Quem não crê, não vai usufruir das bênçãos de Deus. Por mais que a situação pareça impossível, é Deus quem dá o escape. Quem já ouviu falar do missionário George Mueller? George Mueller foi um missionário que ele era o missionário dos órfãos, ele era o pregador dos órfãos, ele era o pai dos órfãos. Ele vivia na Inglaterra. George Mueller, ele cuidou de mais de 10.024 adolescentes, crianças, em 5 orfanatos que ele construiu. George Mueller pôde ver o sobrenatural de Deus acontecer nos momentos mais improváveis da sua vida. George Mueller, ele teve, a história conta, os livros dele contam, as pessoas que fazem a biografia dele contam, que George Mueller teve mais de 10.000 orações respondidas. Você sabe o que é isso, meu querido, minha querida? Mais de 10.000 orações respondidas. Aquele homem tinha que sustentar mais de 10.000 crianças nos 5 orfanatos que ele construiu. Ele nunca pegou empréstimo, ele nunca se endividou, ele nunca pediu dinheiro diretamente emprestado para ninguém. Tinha vezes que as crianças não tinham o que comer. Tinha o café da manhã, era o leite, era o pão, mas não tinha mais nada. Olhava a despensa, as merendeiras ficavam desesperadas, não tem mais o que comer, não tem mais. E George Mueller só fazia uma coisa. Ele orava de joelhos e acreditava no sobrenatural de Deus. Daqui a pouco, do nada, aparecia um caminhão, baú fechado na porta do orfanato, descarregando quilos e quilos e quilos e quilos de alimentos, e a pessoa falando, alguém, um empresário, mandou vir aqui entregar isso para o seu orfanato. 10.000 orações respondidas aquele homem teve. E ele adorava a Deus. E ele fazia a obra de Deus, porque ele tinha fé e acreditava no sobrenatural de Deus. Mas teve uma oração de George Mueller que Deus não atendeu. A sua esposa, Mary, ela foi acometida pela febre reumática. Hoje em dia tem tratamento, a medicina evoluiu, mas naquela época, não. Naquela época, a medicina não era como estava hoje. E ele via a Mary sofrendo muito, muito, muito com aquela doença e definhando a cada dia. E George Mueller não deixava de orar pela sua esposa. Ele tinha que orar por todas aquelas crianças. Ele tinha que tomar conta dos orfanatos. Ele viajava muito. Tinha vezes que ele viajava 3, 4 vezes por semana para pregar para mais de 3.500 pessoas, 4.000, 5.000 pessoas. Ganhava almas para Jesus. Esse homem era um homem de Deus, um homem que teve experiências com Deus. Ganhou muitas almas para o Senhor. Mas teve uma oração que Deus não atendeu a George Mueller. Foi quando a Mary morreu daquela doença. Vocês pensam que George Mueller, porque teve aquela oração não respondida do jeito que ele esperava, que depois ele entendeu que aquilo era plano de Deus para a vida dele, Deus queria dar um livramento para a esposa dele de tanto sofrimento, vocês pensam que ele abandonou os órfãos, abandonou as pregações, abandonou as cruzadas que ele fazia na época, deixou de cuidar? Não. Aquele homem adorou a Deus, permaneceu fiel. Ele viu o sobrenatural de Deus. E uma coisa que Deus não respondeu, não aniquilou tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. E ele permaneceu fiel. George Mueller se casou de novo. E 5 anos após ele se casar pela segunda vez,
a sua esposa veio a falecer. E ele então ficou, sabe com quem? Ele ficou com a igreja, com os orfanatos e com os órfãos e com a sua fé guardada no seu coração. Um belo dia, já avançado em idade, alguém esperou George Miller descer para o café e George Miller não desceu. Então chegaram no quarto dele e encontraram ele morto. O Senhor o chamou para si, deixando um legado maravilhoso, obras maravilhosas, e como que esse homem presenciou do sobrenatural de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos dá oportunidades para exercitarmos a fé. Ela é nossa ferramenta para nos aproximarmos de Deus. Eu estou lendo esse livro, A Oração de Jabes. Pequenininho. Eu leio e volto, leio e volto, leio e volto. E eu tenho tido muitas experiências. Ana Castro, se estiver me assistindo, eu falei que vou terminar e vou emprestar para você poder ler. Tá? Essa aqui foi a irmã Denise que deu para Denilson e eu estou lendo. Ele é pequenininho, mas eu leio e volto porque eu quero me alimentar, quero aprender bem dele. E ele conta a história de outro homem que viu o sobrenatural de Deus na sua vida. É Bruce Wilkinson. Um dia Bruce Wilkinson estava fazendo um cruzeiro, viajando por vários locais, num cruzeiro bíblico, né? Um cruzeiro mostrando vários lugares da Bíblia. E essa viagem durou muitos anos, muitos meses, uma viagem muito longa. E ele chegou na ilha de Patmos. Ele já estava muitas semanas nessa viagem, sentindo uma falta muito grande da sua esposa, da sua família, da sua casa. E ele desceu na ilha de Patmos, a ilha de Patmos lá de Apocalipse, onde João teve a visão do Apocalipse, escreveu o Apocalipse. E Bruce Wilkinson, ele começou andando por aquelas ruas, muito incomodado e angustiado. E ele falou com Deus: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou sentindo falta de algo. Eu estou sentindo falta da minha esposa, da minha casa, da minha família. Está começando a entrar uma depressão dentro do meu coração. Eu não quero isso, Senhor. Me ajuda. Senhor, me faz útil aqui onde eu estou nessa viagem. Me faz abençoar alguém, me faz fazer diferença na vida de alguém, manda uma pessoa para mim, para que eu possa ajudar. E depois de caminhar muito, Bruce Wilkinson sentou numa cafeteria e pediu um café. Nisso um homem, do nada, se aproximou dele e perguntou a ele se ele era americano. Ele disse que sim, e começaram a conversar. Ele convidou o homem para sentar, e o homem começou a contar a história da vida dele para Bruce Wilkinson. E aquele homem disse: meu casamento acabou, minha esposa saiu de casa, nós brigamos feio, eu estou desesperado, eu não queria isso para minha vida. E Bruce Wilkinson simplesmente no seu coração falou com Deus: obrigada, Senhor, o Senhor me deu a resposta que eu precisava, eu vou ser útil na vida desse homem. E Bruce Wilkinson começou a evangelizar aquele homem, começou a falar do sobrenatural de Deus na restauração do casamento, segundo a palavra de Deus, começou a citar a palavra de Deus, começou a citar ensinamentos bíblicos sobre casamento, e levou longo tempo conversando com aquele homem. E aquele homem foi embora. No dia seguinte, Bruce Wilkinson já estava no convés do navio, já os homens estavam desamarrando as cordas, as amarras para o navio zarpar, quando ele viu no pier, vindo um homem correndo, segurando a mão de uma mulher. Viu um casal de mãos dadas correndo. E aquele homem acenou com a mão para ele e disse: venci, deu certo, nós não vamos mais nos separar, nós vamos ficar juntos. Então Bruce Wilkinson voltou para casa com um sentimento de dever cumprido. Querido, querida, você pode ser bênção onde você andar. Você pode ser o instrumento do sobrenatural de Deus na restauração de um casamento, na restauração de uma vida, aonde você estiver. É só você dizer como ele: eu quero ser bênção na vida de alguém, eu quero fazer algo para alguém, eu quero ser a diferença na vida de alguém, eu quero ajudar alguém. E é para isso que esse grupo de guerreiras de oração faz. Nós nos importamos com a nossa própria vida. Nós estamos aqui nos grupos, nos troncos, né? Eu chamo de troncos, os troncos das guerreiras, que são os outros grupos que estão crescendo a cada dia.
né? Estão crescendo a cada dia. É o grupo das lives, é o grupo do apoio, é o grupo do clamor pelos filhos, é o grupo do Covid, da oração pelas pessoas contaminadas pelo Covid, é o grupo da lista de pedidos que envolve a área da saúde, a área financeira, a área da familiar, libertação, salvação, portas de empregos. São tantos troncos, são tantas vertentes dentro do grupo dos casais, né, que nós temos. E nós temos sido, através das lives, através dos nossos cultos online, né, no grupo, nós temos sido bênção na vida de muitas pessoas. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu tô contando muita coisa. Eu contei de George Miller, contei de Bruce Wilkinson, mas tudo está entrelaçado numa coisa só. Semana passada, a minha parceira de oração, a irmã pastora Sueli, colocou uma oração para mim. Mas eu estava em viagem, eu não li a oração dela. Na oração dela, ela pedia que Deus me desse uma tarde abençoada, aonde eu estava, e que Deus me protegesse de todo o mal. Mesmo sem eu ter ouvido a oração da minha parceira, a oração dela foi atendida. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é muito profundo. Quando eu saí do local onde eu estava, 5 acidentes ou incidentes, Deus nos livrou até nós chegarmos em casa. Foram acontecendo coisas muito estranhas na estrada até chegarmos em casa. E chegando em casa, assim, todos meio assustados. Meu Deus, que viagem foi essa? Tivemos um dia maravilhoso lá. Tivemos um dia abençoado em família. E quando a gente pegou os 2 carros para vir para casa, veio acontecendo um monte de quase acidentes, 5 vezes. Muito estranho isso. Até minha filha achou estranho. Mãe, quanta coisa acontecendo até a gente chegar em casa. Mas chegamos bem, para a glória de Deus. E aí, eu peguei meu telefone, depois que eu tomei banho, descansei, já era 11 e pouca da noite. Quando eu peguei meu telefone, eu vi a oração da minha parceira. E eu disse para ela, Deus ouviu a sua oração antes mesmo de eu saber que você estava orando por mim. Isso é grupo de guerreiras de oração. Quantas pessoas estão contando testemunhos, as parceiras e as irmãs do grupo, de respostas. Eu estou vendo algo acontecer na minha casa, porque eu sei que tem pessoas orando pela minha família, assim como eu oro, eu estou vendo isso. Então, nós estamos experimentando o sobrenatural, glória a Deus. Estamos experimentando o sobrenatural de Deus, porque estamos nos deixando ser exemplo, ser os instrumentos nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Como eu já disse lá atrás, eu queria te convidar, que eu até anotei aqui para não perder isso, que é muito importante falar para vocês. Eu queria te convidar, minha irmã, meu irmão, nessa manhã, a você ser um Eliseu, um homem, uma mulher de oração, de fé e de palavra, para abençoar a sociedade, o seu país, a sua família, a sua igreja, aqueles que te cercam. Mas que você, quando falar, quando aconselhar, você seja pautado pela palavra e pelo poder, pela unção de Deus. É isso que temos que buscar a cada dia para sermos bênçãos na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Eu queria te convidar a ser um George Miller da vida. Um George Miller que tinha experiências de orações respondidas mediante a fé. Louvado seja Deus. E eu queria te convidar a ser como um Bruce Wilkinson, sempre procurando oportunidades de falar de Deus e de ser bênção na vida de alguém. Hoje de manhã eu contava que o meu pai ontem fez 9 meses que a minha mãe partiu para o Senhor. E o meu pai falou no início, eu não tenho mais razão para viver, porque 50 anos juntos, de repente ele se vê sozinho dentro de uma casa. Ele ficou assim, não tenho razão para viver. E eu e minha irmã trabalhando no meu pai. E o meu pai encontrou uma razão para viver. Ele falou que ele quer falar de Jesus até o último dia da sua vida. Então, meu pai, se você um dia estiver num lugar, encontrar um senhorzinho de bigode que fala de Jesus na lotérica, na fila da lotérica, na fila do banco, na sala de espera de uma clínica de consulta, na rua, no ônibus, aonde for, deve ser o seu João Torres, meu pai.
porque ele fala de Jesus aonde ele está, e ele fala com convicção. Então, ele é um Bruce Wilkinson, que está falando de Jesus, que está proclamando a palavra aonde tiver, com quem tiver, mesmo que incomode, ele não se importa. Ele não se importa com isso. Ele está fazendo a vontade de Deus. E eu convido a você a ser uma dessas pessoas, ou essas 3 pessoas. E você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. Você vai ser bênção na vida de alguém. Há muitas pessoas abençoadas. Há muitas pessoas que não se dobram diante do inimigo. Há muitas pessoas que se deixam ser instrumento. E a glória de Deus, ela é manifestada nas nossas vidas, através de nós e através de pessoas abençoadas ao nosso redor. Olha, eu aprendi muito com essa palavra nessa manhã. Eu tenho buscado ser assim, ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho buscado porque eu estou sendo um espelho, porque muita gente está sendo bênção na minha vida. Eu estou sendo ajudada por muitas pessoas. Então eu quero compartilhar aquilo que eu recebo. Nós temos uma vida muito agitada. Eu tenho uma vida muito agitada. Eu peguei responsabilidades muito grandes sobre a minha vida. E eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, me dá estrutura para conseguir dar conta disso tudo. E são coisas importantes, coisas familiares. E Deus tem me dado estratégias. Deus tem me dado palavra. Deus tem me dado entendimento na palavra. Deus tem me dado estratégia para lidar com os meus problemas. E eu desejo isso para você também. Nessa manhã, faça uma oração. Se você não lembrar o nome dessas pessoas que eu falei aqui, olhe por você e fala, Senhor, me use como um canal da manifestação da Tua glória. Use a minha boca, use a minha boca pregando, louvando, orando, intercedendo no recanto do meu quarto, que eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu vou orar por você, por minha vida também nesse momento, nesse final de live, já são 11h09, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e deixe o Senhor mudar e moldar você nesse momento, te usando como um canal de bênção na vida de alguém. E nunca duvidando do poder da glória de Deus. Nunca duvidando. Eu quero que você creia e seja participante da manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida de alguém. Pai Celestial, eu te louvo por essa palavra que falou tanto ao meu coração. E espero que tenha falado no coração das minhas amadas irmãs que estão me assistindo nesse momento. Pai Celestial, nos use como um canal de bênção na vida das pessoas. Nos use, Senhor Deus, para ser participante da Tua glória, para ver o Teu sobrenatural, para ver os milagres acontecerem e que possamos, ó Deus, Te agradecer. Coloca em nós um coração grato, um coração, Senhor Deus, grato a Ti e que possamos testemunhar das bênçãos incontáveis que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Ó Senhor, se formos parar para pensar, se formos parar, ó Deus, para meditar, se formos parar para enumerar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muitas de nós, Senhor, passamos por lutas muito grandes. Passamos por momentos, ó Deus, parecendo uma cidade sitiada, Senhor. Muitas das vezes, meu Deus, estamos dentro de um problema, de uma situação que olhamos para os lados, não vemos socorro. Olhamos, ó Deus, não tem uma fresta, não tem uma brecha, não tem nada para ter uma solução. Não vemos, ó Deus, soluções aos olhos humanos, mas nós esquecemos de olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, lá que vem a solução, lá que vem a resposta, lá que vem, Senhor Deus, a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, abre nossos olhos, Senhor, abre nossos olhos espirituais, meu Deus, para contemplar, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, abre nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, ó Deus, que possamos crer, ó Deus, crer no sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a situação de cada uma de nós. Meu Deus, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem salvo, o Senhor tem liberto, o Senhor tem respondido orações. Meu Deus, eu não sei se eu vou ter 10.000 orações respondidas como Jorge Miller, mas, ó Deus, a oração que eu mais te faço nesse momento, me ajude a manter de pé e guardar, Deus, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como diz Salmo 119:11. Senhor Deus, eu quero guardar, Senhor Deus,
Deus, a minha salvação como um tesouro escondido dentro do meu coração. Eu quero, Senhor Deus, ficar firme, ó Deus. Eu quero que a minha irmã, meu irmão que está assistindo, fique firme nas tuas promessas, firme na tua palavra, que jamais venha, Senhor Deus, a se desviar dos seus santos caminhos e duvidar do poder sobrenatural do Senhor na atuação de nossas vidas. Ó Deus, eu te louvo por isso, te louvo por essa manhã, te louvo pelo grupo das guerreiras, te louvo por essa live e te peço que vidas sejam alcançadas por essa palavra e transformadas pelo poder do teu santo nome. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigada a todas que participaram. Tantas outras eu estava tão concentrada para não me perder na minha linha de pensamento, minha Miriam querida, Neia e tantas outras. Eu não pude falar o nome de todas. Eliane, que nos ajudou desde o início, mas sintam-se abraçadas e recebam um beijo no coração de cada uma. Que Deus abençoe e nos dê um restante de dia abençoado na presença do Senhor. Beijo para todas. Fiquem na paz do Senhor. Amém.